Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eu Obra nos Bastidores da Cidade, o podcast da GoPorto, onde a cada 2 semanas abrimos portas aos projetos, decisões e desafios que ajudam a transformar a nossa cidade. No episódio de hoje, vamos até à empreitada da ciclovia à Espela Campanhã, uma intervenção que vem reforçar a mobilidade suave no Porto e criar uma ligação mais segura, confortável e contínua entre estas duas zonas da cidade. Para me ajudar nesta conversa, com o nosso convidado de hoje e conforme habitual, volta a ter comigo o Paulo Mangerotti. Olá, Paulo. Olá, Pedro. Já também apresento o nosso convidado de hoje, engenheiro Gustavo Garcia. Tenho que dizer que essa é uma das empreitadas que mais me dá gozo pelo ciclista que sou. O Pedro vai saber, gosto muito de andar de bicicleta pela cidade. Contrariamente a mim, mas sim. E então, por isso, eu já começo agora a perguntar para o Gustavo, justamente, por uma expectativa até de gosto pessoal meu, para entender exatamente onde começa a ciclovia, por onde ela passa, até onde ela vai. Portanto, esta ciclovia inicia no bairro de Rebordães, a nascente da Ariosa, em Campanhã, dirige-se em direção à Esprela, atravessando a Avenida Fernão Magalhães, Costa Cabral e vai terminar na Rua Frei Vicente Soledade e Castro, em frente à Faculdade de Engenharia. Gustavo, já aproveito para adicionar mais uma questão. O que precisamente é uma obra numa ciclovia? Porque as pessoas podem imaginar que uma obra numa ciclovia é simplesmente pintar o asfalto, o passeio, mas não, né? Isso tem infraestruturas envolvidas. Quais trabalhos estão envolvidos numa empreitada para concretizar uma ciclovia? No caso, essa ciclovia Esprela Campanhã. Sim, nós numa primeira fase, e tendo a particularidade de ser uma ciclovia inserida numa rede viária existente e em funcionamento, somos obrigados a ter uns trabalhos iniciais de preparação dos passeios, passadeiras, sinalização, para depois receber propriamente os trabalhos, digamos, da ciclovia. Portanto, há uma fase de trabalhos de construção civil mais minuciosos e de detalhe nas ruas de passeios, e depois, numa segunda fase, temos a intervenção ao nível do pavimento da ciclovia, e depois, numa terceira fase e última, a sinalização e pintura das ciclovias construídas. Portanto, tem algumas especialidades, tem a dificuldade de ser uma obra extensa, neste caso são cerca de 3,5 km, com frentes muito distantes entre si, que dificultou também um bocadinho a progressão da obra da forma que gostaríamos mais. Associado a esse desafio que tens relacionado com a extensão, quais é que dirias que são realmente os maiores pontos de complexidade que tens vindo a encontrar nesta obra? Os pontos mais complexos, e temos focado em tentá-los simplificar, mas revestem sempre de alguma complexidade e desagrado das pessoas, que têm a ver com a circulação dos peões nas suas rotinas, nos seus trajetos habituais, uma vez que temos que intervir numa primeira fase em rebaixamento de passeios e alterar os seus revestimentos. Durante algumas semanas e às vezes por meses ficam algumas zonas condicionadas. No entanto, temos tido o máximo de atenção nesse aspecto, pressionamos o empreiteiro para estar de olho atento a essas condições de circulação, mas digamos que tem sido o aspecto que nos temos dado mais importância e com mais alguma dificuldade é repor rapidamente as condições de circulação para as pessoas. Gustavo, o que é que te deu mais gozo a ti, numa perspectiva mais pessoal? O que é que te deu mais gozo com este projeto? O que me deu mais gozo foi pegar numa obra inserida numa rede viária existente, que não tinha condições, tal como ela está, para uma via de modos suaves, e criar essa possibilidade com particular interesse, com digamos, um destino, como sendo o Polo Universitário da Esprela, e no meu caso em particular a Faculdade de Engenharia, tem algum significado, obviamente.
Gustavo, essa é uma obra financiada, né, pelo Programa Regional Norte 2030, em conjunto com outra empreitada, que é a empreitada das ligações mecanizadas no Palácio de Cristal, o elevador que a GoPorto está fazendo nesse preciso momento, que vai ligar a Rua da Restauração ao Palácio de Cristal. E o financiamento é num projeto chamado Porto Pedonal e Ciclável. Eu sei que foi, de certa forma, também um desafio essa questão do financiamento, até porque vocês tiveram um trabalho minucioso de rever ponto a ponto do que seria financiado ou do que não englobaria o financiamento nessa empreitada. Isso é um pouco pelo que o próprio Norte 2030 inclui dentro das suas regras de financiamento? Sim, existem umas regras, digamos, direcionadas para as verbas elegíveis e as verbas não elegíveis. E, de facto, este financiamento exclui qualquer trabalho acessório que seja ligado ao modo rodoviário e, digamos, permeia os trabalhos de uma rede, de uma ciclovia e associados aos modos suaves. Agora, já para os nossos ouvintes e que provavelmente devem estar ansiosos como eu, quando que a ciclovia tem como prazo estar concluída? Ou seja, quando podemos utilizá-la? A obra, em termos de evolução física, está ali à volta dos 50% de desenvolvimento. Estamos, neste momento, a terminar o primeiro troço que vai desde a Rua de Corrais até ao cruzamento com a Avenida Fernão Magalhães. Nós julgamos nas próximas semanas ter esse troço concluído e estamos a aproximar do polo da Asprela e julgamos cumprir com o prazo inicialmente previsto e estipulado de 1 ano de obra, que terminará em outubro deste ano. Bem, engenheiro Gustavo, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado uma vez mais, Paulo Mangerotti. Hoje ficamos a conhecer melhor a empreitada da ciclovia Aspela-Campanhã, uma intervenção que mostra como a transformação da cidade também se faz de ligações mais seguras, sustentáveis e preparadas para novas formas de mobilidade. Obrigado também a todos que nos ouviram e voltamos daqui a 2 semanas para mais um projeto e mais uma conversa sobre os bastidores da cidade. Vemo-nos em breve e até lá!